quais são os principais itens de norma, assim, sobre acessibilidade? E quando a gente fala acessibilidade, porque a maioria das pessoas pensa acessibilidade, cadeirante. Só isso, né? E existe uma ampla... A acessibilidade, por exemplo, não é só o cadeirante, ela é o PCD, né, que a gente fala, que é pessoas com deficiências. Então, eu vou ter o audiovisual, eu vou ter a pessoa idosa, eu vou ter a criança, vai ter eu e você, porque a gente também precisa de acessibilidade. Vai ter a pessoa com andador, com muleta. Tem a acessibilidade quando a gente fala do cão-guia. Muitas vezes as pessoas esquecem que existe um cão-guia. Existe a lei federal do cão-guia. O cão-guia ele vai acessar qualquer espaço, independente se a vigilância sanitária vai falar que um cachorro não pode acessar aquele lugar. Mas aí tem um documento. Sim, tem toda uma instrumentação, uma formalização. Não é. Ele, por exemplo, o cachorro ele passa por um treinamento. Tem pessoas que são selecionadas para fazer, adestrar os cães guias. Não é uma coisa tipo, qualquer cachorro não serve. Qualquer cachorro vai. Não, existem raças específicas. Mas muitas vezes, então, por exemplo, o que você vai pensar num espaço? Para um PCD mais um cão-guia. Então, quando eu vou projetar um assento, tem lá a sua definição. Mas então eu vou deixar um espaço do lado do assento que é para o cão-guia. Simples, eu vou mudar aquele negócio ali de 40 para 60 centímetros, vamos supor. Ou de 60 para 1 metro. Simples, é um espaço ali definido. Mas eu permito esse acesso. Então, a acessibilidade, ela é para todo mundo. Por exemplo, se num dado momento você quebrar o seu pé, o que você vai utilizar? A rampa ou a escada? Você vai utilizar a rampa. Então, a rampa não é só para o PCD, ela é para você também. Que num certo período você tem uma limitação. Eu torci meu pé. Hoje, se eu torci meu pé, eu tenho ali, quando eu piso e tal, tem um puxão, não sei o quê. Para mim é mais confortável usar uma rampa do que uma escada. E eu vou usar sempre a rampa, independente se ela é para o cadeirante, se ela é para quem está com andador. E querendo ou não, a gente sempre prefere a rampa do que a escada. Eu sou completamente adepta da rampa no lugar da escada. Porque é muito mais confortável eu ficar pá. Não, a rampa é simplesmente como se eu estivesse andando num corredor inclinado, é uma rampa. Sim. Quando ela é mais confortável, melhor ainda. Pensa no idoso. O que é mais confortável para um idoso? Uma rampa ou uma escada? Uma rampa. Uma rampa. Aí a gente vai ter hoje as esteiras, né? Você vê aquelas esteiras de circulação em shoppings, aeroportos, esses lugares mais públicos. Mas já existem tecnologias de rampa para ser instalada em residências. A gente chama de elevador rampa. Você chega com a cadeira, trava e a cadeira sobe a escada. Uau. Ou um idoso chega ali e sobe por uma esteira. Qual é o custo? É um custo elevado. Por quê? Porque a gente não utiliza muito, não utiliza em massa. Mas existe a tecnologia. Hoje a tecnologia tá em tudo, né? E só não vê quem não quer. Porque é igual vaga, né? Isso. Na acessibilidade, por exemplo, você me perguntou, os arquitetos estudam mais sobre isso. Eu tô dando uma disciplina de acessibilidade e mobilidade. Então, quando a gente fala de acessibilidade, a gente não está falando só de acessibilidade no sentido da edificação. Acessibilidade e mobilidade são duas coisas que andam de mão dada sempre. Eu posso ter acessibilidade, mas se eu não tenho mobilidade, eu não estou respeitando nenhum nem outro adequadamente. Eu tenho que ser, é um conjunto, uma duplinha. Então, quando eu vou olhar para o arquiteto, ele vai estudar normas do CONTRAN. Porque no espaço urbano, eu tenho que saber o que é uma vaga para um PCD, uma vaga para um idoso e uma vaga para a pessoa comum. Então, a gente estuda normas do CONTRAN, que é vagas, circulação viária, qual é o tamanho de uma caixa de via para um ônibus, para um carro. Isso muda a dimensão da via, muda a dimensão da calçada. Como é que eu vou colocar uma árvore, por exemplo, a árvore, né? Muitas vezes nos planos diretores e nos códigos de edificação e construção na cidade, árvores são um problema. Por quê? Porque a pessoa sai plantando a árvore. Não, eu tenho que pensar muito bem aonde eu vou plantar uma árvore, porque se eu plantar ela num determinado ponto do passeio, ela vai virar uma barreira para todo mundo. Pense nos cadeirantes. Pense nas pessoas que usam andador. E é muito engraçado que de cidade, eu acho que eu já falei disso aqui, mas em Araras, eu gosto muito de lá.
em questão urbanística. Porque, sei lá, as calçadas são padronizadas 3 metros, todas iguais, com os mesmos desenhos. E toda calçada tem uma árvore. Todas são árvores específicas, assim. Então, elas não são aquelas que criam raiz e tudo mais. Mas, tipo, todo mundo consegue andar tranquilamente. E eu acho isso fantástico, assim. E a própria prefeitura, se eu não me engano, oferece... Porque são... Eu esqueci o nome. São os quadradinhos que fazem aquela coisa da... da Ipanema lá. Calçada de Ipanema, Copacabana. São as pedrinhas. Calçada portuguesa, a gente chama. E aí é tudo igualzinha. E você vê que todo mundo consegue acessar fácil. É respeitar o padrão. Ou seja, se eu digo, se a norma na 90/50 diz que eu tenho que construir uma calçada com 3,20 metros, por que eu vou dizer que é 2? Porque 3,20 metros vai ter o espaço para o cadeirante, vai ter uma faixa para uma circulação mais rápida, vai ter o espaço para eu colocar árvore, vai ter o espaço para eu colocar elementos urbanos, por exemplo, postes. Postes em calçadas viram uma barreira à acessibilidade. Aí depois vem lixeira. Cara, é muita coisinha, elementos de comunicação. Então, por exemplo, outdoor. Antigamente ainda tinha orelhão. Antigamente ainda tinha o orelhão. Acho que muita gente nem sabe o que é orelhão mais, né? Mas tudo bem. Ó, jovens, orelhão era um telefone que ficava pelas ruas. E quando você precisava, você ligava a cobrar ou usava um cartãozinho assim. Tinha uma fichinha. Eu não sou da ficha. Tem a ficha. Ficha, tipo ficha uma moeda. de jogo? De bilhar? Igualzinho. Você colocava ela num... Igual você coloca moeda nessas máquinas de bichinho, a gente colocava no orelhão e discava. Cartão já foi bem mais moderno. Eu sou do cartão. Na verdade, nem do cartão, era do a cobrar. E é engraçado que tinha orelhões que eram acessíveis. Sim, é o orelhão instalado mais baixo para o cadeirante. Igual é o caixa eletrônico. Verdade. As caixas de banco. Isso está na Lei Brasileira de Inclusão. E você sabe quando é que essa lei surgiu? A Lei Brasileira de Inclusão, ela é de 2000 e... Demorou, então. Não, ela é recente. Ela é de 2015. É a 13146 de 2015. Mas, por exemplo, a NBR 9050 já é de 2014. Ela é um pouquinho... Não, ela é de 94, se eu não me engano, a primeira. Aí, lá, meados de 2010, por aí, até 2015, a gente teve uma revisão. Depois, a gente passou por uma revisão agora em 2020. Mas já tem alguns ajustes de 2022 também, na 9050. Sempre tem que ajustar. Você acaba, né? E você dando aula dessa matéria... Professora, é muita coisa. Eu falei, é muita coisa. Os alunos ainda batem o pé? Ou eles falam coisas absurdas? Às vezes... Só não cita nome, mas é certeza que vai saber que foi ele. Tem coisas absurdas, assim, do ponto, tipo, precisa mesmo? Precisa. É fundamental. Aí eu digo pra eles, precisa, porque se você não fizer e quiser a aprovação do seu projeto, quando chegar lá, ele não vai ser aprovado, vai voltar pra você fazer. Então já faz. Pra que você vai ter retrabalho? Já faz o negócio certo, já projeta ali com tudo. Isso daqui, às vezes, na norma do município, na legislação municipal, às vezes vai ser uma medida um pouco a mais, um pouco a menos, mas você vai ajustar. Você não vai ter o retrabalho de fazer muita coisa de novo. Porque, às vezes, por exemplo, eu dimensionar um corredor de 1 metro, de 80, né? O 80 passa todo mundo. 80 serve para tudo. Faço 80. Mas eu preciso de um corredor de 1,20 m. Um corredor de 1,20 m vai mudar seu projeto em muita coisa. Então já coloca 1,20 m. Exatamente. Né? E eu acho interessante, porque porta sempre é um problema. Sempre. Eu acho que porta e rampa é o problema maior, assim. E não sei o porquê, antigamente, todas as portas eram, sei lá, 80, 90 e chegava no banheiro 60, 70. Tem isso. Por quê? Ele era só uma tradição? Era um costume?
Ó, se a gente for ver... Ou era porque banheiro é o menos usado, sei lá. Não é o menos usado. Não, ele não é menos usado. Mas assim, é porque a gente, dependendo da posição do banheiro, se é um edifício público, se é uma residência, às vezes ele é um banheiro privado, que poucas pessoas vão usar, então você não precisava limitar o acesso, assim, definir o acesso para todo mundo. Então, às vezes, você vai perceber que tem banheiros em edificações com porta de 80 e tem os de 70. Então, tem essa questão. Às vezes, também vem das edificações antigas, que muitas vezes se construía com padrão de 70, porque a gente não tinha cadeira. A gente tinha ali a limitação de deficiência, mas a gente não tinha cadeira, a gente não tinha muleta. E cada elementos desse, você tem um dimensionamento. Então, por exemplo, o que é uma passagem de cadeirante? 90, 1 metro. O que é uma passagem de uma pessoa com um andador, por exemplo? 85, 80, 90 ali. Então, aí, quando eu estou dando aula, os meninos vão estudar tudo isso. Na própria norma, ele vai te mostrar, olha, se é com muleta tem uma dimensão, se é com andador tem outra, o deficiente com o cão-guia tem outra, um espaço padronizado para ele circular. Então, a gente tem essas definições. Nas edificações antigas, às vezes, é muito complicado fazer adaptação. E, de fato, em alguns casos, a gente não vai conseguir adaptar. Então, as edificações antigas, elas têm que ser pensadas nos seus usos também para adaptação à acessibilidade. Não é toda construção antiga que eu vou adaptar. E está tudo bem. Assim como o espaço urbano. Quando eu vou falar de mobilidade, eu quero que nessa rua passe o carro, o caminhão e o ônibus. E ainda tem uma faixa de estacionamento. Desculpa, essa caixa viária da cidade, que é uma rua antiga, não vai passar. Não mesmo. Aí você vai falar assim, não, mas tem que passar. Não tem. Não cabe. Não é ajustável. Não, mas não é, dá um jeito. Aí o que você faz? Dá o jeito. Aí você cria um problema de mobilidade. Além de um problema de acessibilidade. Por quê? Porque a calçada vai ser minúscula. Aquela calçada que você está andando, se vier uma pessoa no contrafluxo, no contrasentido seu, você tem que sair da calçada para a pessoa passar. Então, o que eu quero? O que aquele lugar, aquela via, me permite? É o carro? Então, sinto muito, vai passar só o carro nessa via. Eu faço uma outra linha de fluxo, vai passar caminhão, ônibus. Eu vou estender o caminho? Vai ter que ser assim. E tem muita gente, eu não sei como, mas tem muita gente que não sabe que tem aquelas faixas, né? Do lado, tipo, das vagas de acessibilidade, que é para ele poder abrir a porta, para ele pôr a cadeira, para ele, né? E eu vejo geral parando moto. Para a moto, às vezes o carro para em cima dessa faixa. Ou é rapidinho. É rapidinho. Às vezes as pessoas vão fazer o quê? Vai parar na vaga do cadeirante, na vaga do PCD, na vaga do idoso. Aí o idoso fica fazendo o quê? Circulando, porque ele não tem vaga para poder estacionar. Ou seja, aí a gente esbarra numa questão cultural também, e educação. Então, assim, qual é o nível de sensibilidade para acessibilidade e mobilidade? 0. Tem o nível de educação. Então, por exemplo, existem hoje eu acho que a polícia de trânsito, mas tem algumas outras polícias que fazem um projeto de educação de trânsito nas escolas. Isso deveria estar na grade curricular das escolas. Por quê? Porque quem vai ensinar os pais hoje são as crianças. Aí o que acontece? Faixa de pedestre é um negócio lindo. Você vai lá, posiciona. Muitas vezes elas estão numa posição errada, concordo. Mas você vai lá e faz a faixa. O que a pessoa faz? Ela atravessa no meio da pista. 1 metro depois, na diagonal. Isso. Mas por quê? Porque a faixa está distante. Aí, o que acontece? Tá vindo o carro, tá vindo a moto do lado do carro e eu tô atravessando a rua. A moto me pega. Lógico, eu tô atravessando no lugar errado. Nossa. Simplesmente 3 minutos do meu caminho que vão mudar, mas é a minha segurança. E eu atravessar na faixa. Qual um exemplo disso? Brasília. É um exemplo excelente. O que acontece em Brasília? Mas passaram-se 5, acho que até mais de 5 anos, educando toda a população. Eu chego numa faixa de pedestre, levanto o braço, dou um sinal para o motorista que eu vou atravessar, ele para e espera eu atravessar. E se a gente fizesse isso, cada um fizesse isso na sua cidade? No primeiro momento vão te olhar e falar assim, gente, que pessoa estranha. Tá, mas aí a pessoa vai olhar para mim e falar assim, ela fez isso, o carro parou. Vou fazer também. Aqui em Paraíba, os jovens
Eu não sei de onde que eles tiraram. Eles ficavam na faixa de pedestre e faziam assim, ó. Batia o pé. Ninguém nunca entendeu isso. Até eu perguntar pra minha irmã. Ela falou assim, uai, é pra poder atravessar. Só que assim... Então, a mão todo mundo vai ver, né? Mas o pé... Eu fiquei, da onde que você tirou isso, gente? É. E ela realmente ficava um tempão batendo o pé assim. Mas... Você nunca viu? Passa nas escolas na hora da saída. Você vai ver um monte de gente batendo o pezinho. Eu falei assim, gente, de onde você tirou isso?